Então, hoje é dia 19 de junho, a gente vai dar continuidade na nossa leitura. A última vez que a gente, antes desse pequeno recesso, a gente estava no capítulo 6, que é ante o Sinédrio. Então, só para fazer uma pequena recapitulação. Então, a gente está no ano de 35, é, ou seja, 35 anos atrás. Jesus tinha sido julgado e condenado. Primavera, ou seja, abril, maio, junho, naquela região, então significa que havia muito movimento, as pessoas realmente compareciam às assembleias, né? Às discussões públicas. Isso aí tudo só para. Emmanuel fica referenciando essas coisas para a gente ter noção do movimento, o que estava acontecendo nas ruas. Estamos em Jerusalém, mais precisamente no Sinédrio, porque finalmente Saulo, conjuminado com Ananias, que era seu discípulo, né? Ele conseguiu colocar então uma convocação, uma denúncia, de forma, entre aspas, legal, para fazer com que arrastar Gesiel para o Sinédrio, né? É, E é uma coisa interessante porque Estevão, então, ele, ele, ele vai se apresentar, mas ele sabe, como os outros discípulos que viveram isso com Jesus, o pessoal já imaginava o que ia acontecer, e Gesiel também sabia o que aquilo poderia significar, né? Uma convocação do Sinédrio. Mas a lição para a gente aqui é que, assim, Saulo convocou várias vezes e Gesiel não foi, né? Até que chegou o momento em que Gesiel compreendeu que era o momento do testemunho. Então, assim, é para gente, fica a lição para a gente da gente entender assim que somente uma alma realmente grandiosa ela é capaz de ceder, porque o que está motivando o Saulo até agora é o orgulho, né? O seu ego, né? O ego ferido. Mas a Gesiel não. O que está motivando ele são as palavras de Jesus. Ele segue realmente à risca o que Jesus, os ensinamentos, as diretrizes, né? E Saulo, o problema dele é que ele não consegue dobrar Gesiel, ele não tem autoridade moral para dobrar Gesiel. Então, a gente voltando um pouquinho aqui no texto, ele vai dizer: ante o Sinédrio, no dia fixado, o grande recinto do mais alto sodalício israelita enchia-se de verdadeira multidão de crentes e curiosos, ávidos de assistir ao primeiro combate. Aqui é que está interessante, porque para eles era um acontecimento. A última vez que aquilo aconteceu foi com Jesus, há 35 anos atrás. Ávidos de assistir o primeiro embate entre os sacerdotes e os homens piedosos estranhos do caminho. A Assembleia congraçava o que Jerusalém tinha de mais aristocrático. Novamente, isso é primavera, então, assim, está todo mundo disponível e de bom humor para essas coisas. A Assembleia congraçava o que Jerusalém tinha de mais aristocrático e de mais culto. Os mendigos, porém, não tiveram acesso, embora se tratasse de um ato público, né? Sociedade judeia na época não estava nem aí para o pobre coitado. Porque na sociedade judia, na sociedade na época deles, eles achavam assim, se você estava progredindo é porque Deus tinha você em bom, né, em boa conta. Se você estava na miséria, Nossa Senhora, você estava pagando alguma coisa, Deus não gostava de você. O Sinédrio exibia suas personagens mais eminentes, de mistura com os sacerdotes e mestres de Israel. Notava-se a presença das personalidades mais salientes do farisaísmo. Lá estavam representantes de todas as sinagogas.
Compreendendo a acuidade intelectual de Estevão, Saulo queria fornecer-lhe um confronto de cenário em que dominava o seu talento. Mais uma vez, ele está falando, Emmanuel está citando isso, a acuidade intelectual de Estevão, porque o gancho que uniu aqueles dois foi pelo lado intelectual, que era o que Estevão valorizava e tinha, assim, verdadeira paixão. Mas ele vai ser fisgado por uma coisa e depois ele vai chegar a um outro, né, através de um entendimento do que é o amor mesmo, ele vai chegar à sua transformação. Saulo queria fornecer-lhe um confronto do cenário em que dominava o seu talento, ou seja, de inteligente para inteligente, onde Saulo agora estava no seu reduto, com a igreja humilde dos adeptos do carpinteiro de Nazaré. No fundo, seu propósito radicava na jactanciosa demonstração de superioridade, afagando, ao mesmo tempo, a íntima esperança de conquistá-lo para os hostes do judaísmo. No fundo, Saulo não queria condená-lo, queria apenas trazê-lo para junto, né? Dobrar, como ele dizia assim, eu vou dobrar os gregos e os romanos para a lei mosaica. Ele queria trazer Gesiel de volta para o judaísmo. Preparara, por isso, a reunião com todos os requisitos de feição a impressionar-lhe os sentidos. Estevão comparecia como um homem chamado a defender-se das acusações a ele imputadas, não como prisioneiro comum, obrigado a encerrar, não, obrigado a acertar contas com a justiça. Examinando, pois, a situação, rogou com insistência aos apóstolos galileus não o acompanhassem, tal qual Jesus fez, né? Considerando não só a necessidade de permanecerem juntos dos sofredores, sempre o trabalho, né? Como quem diz assim, gente, não dá atenção para isso não, continua fazendo trabalho, que isso é mais importante, como também a possível ocorrência de sérios atritos no caso de comparecimento dos adeptos do caminho, dada a firmeza de ânimo com que procuraria salvaguardar a pureza e a liberdade do Evangelho do Cristo. Ou seja, ele tinha noção de que se todo mundo fosse, era possível que o Evangelho ali morresse, mas alguém tinha que dar continuidade, né? Além disso, os recursos de que poderiam dispor eram demasiadamente simples e não seria justo afrontar com eles o poderio supremo dos sacerdotes, que tinham encontrado recursos para crucificar o próprio Messias. Em favor do caminho, pontificavam apenas aqueles enfermos desventurados, as convicções puras dos mais humildes, a gratidão dos mais infelizes. Única força poderosa pelo seu conteúdo de virtude divina, a lhes amparar a causa perante as autoridades dominantes do mundo. Assim, ponderando, disputava o júbilo de assumir sozinho a responsabilidade de sua atitude sem comprometer qualquer companheiro, tal qual fizera Jesus um dia no seu apostolado sublime, que é uma característica dos cristãos primitivos, os cristãos daquela época, né? Era chamado aliás, os espíritos daquela época, quando eles reencarnaram, eles sabiam que ali era para, assim, não era espírito qualquer. Eles sabiam que ali ia acontecer qualquer coisa, né? Ali ia dar ruim, você errado ou certo ia dar ruim. Então, eles já estavam preparados para isso. Não é à toa que após a morte de Jesus, foram 300 anos de perseguição aos cristãos, né? De muita morte, milhares deles foram
né, sacrificados, mas esses espíritos, eles já vieram assim, alguém ia ter que fazer isso, porque senão não ia sobreviver o cristianismo. Se necessário, não desdenharia a possibilidade do derradeiro sacrifício no sagrado testemunho de amor ao seu coração, augusto e misericordioso. O sofrimento por ele, Jesus, ser-lhe-ia suave e doce. Sua argumentação vencera o bom desejo dos companheiros mais veementes. Assim, sem amparo de qualquer amigo, compareceu ao sinédrio, tomando de forte impressão ao lhe observar a grandeza e a suntuosidade. Habituado aos quadros tristes e pobres dos subúrbios, onde se refugiavam os infelizes de toda espécie, deslumbrava-se com a riqueza do templo, com o aspecto soberbo da torre dos romanos, com os edifícios residenciais de estilo grego, com a feição exterior das sinagogas que se espalhavam em grande número por toda parte. Então, aqui Emmanuel está evidenciando assim, Gesiel, ele nem participava, vamos dizer assim, do centro de elite da cidade. Ele só andava pelos subúrbios, né, pelas zonas mais pobres. Compreendendo a importância daquela sessão, a que acorriam os elementos de escola, quer dizer, quando fala de escola, é o que há de melhor, né? O que Legal. há de mais distinto. Os elementos de escola, por identificarem o invulgar interesse de Saulo, que no momento era a expressão de mocidade mais vibrante do judaísmo. E na medida que isso era dito expressamente, aí é que o orgulho, a vaidade de Saulo se inflava, né? O sinédrio requisitara o concurso da autoridade romana para a absoluta manutenção da ordem. Então, assim, é até um exagero, né? Porque compareceu Gesiel sozinho, um cara maltrapilho, né? Magro, imagina, e cheio de soldados romanos para manter a ordem. A corte mas tudo isso para impressionar, era para intimidar Estevão, né? Tirar Estevão da zona de conforto. A corte provincial não regateara providências. Os próprios patrícios, residentes em Jerusalém, compareceram numerosos ao grande feito do dia, considerando que se tratava do primeiro processo a respeito das ideias ensinadas pelo profeta Nazareno depois de sua crucificação, que deixara tanta perplexidade e tantas dúvidas no espírito público. Porque, assim, para a gente é fácil, para a gente é óbvio, né? Que a gente sabe quem Jesus foi, quem Jesus é. Mas naquela época, imagina se a gente pensar no contexto daquela época, o pessoal estava assim ainda meio no ar, sem entender. Disse assim, como assim? O cara curou doentes, fez cego enxergar, fez surdo ouvir, mudo falar, ressuscitou pessoas, mas ele não se livrou da cruz assim. Então, o pessoal não entendia. Será que ele era mesmo Messias, né? Então, todo mundo foi àquela algazarra para ir ver essa discussão lá no Sinédrio, né? Esse julgamento. Quando o grande recinto regurgitava de pessoas de alto destaque social, Estevão sentou-se no lugar previamente designado, conduzido por um ministro do templo, ali permanecendo sob a guarda de soldados que o fixavam ironicamente. Aí a gente pode até imaginar assim, Gesiel, aquela, né, aquela pele e osso
e dois soldados romanos, assim, lado a lado, o pessoal devia olhar e dizer, gente, essa coisa toda aqui, para isso, né? Não entendia, né? É, a sessão começou com todas as cerimônias regimentais. Aí, às vezes, eu fico pensando assim, gente, por que que Emmanuel, às vezes, coloca determinados detalhes? E aí, quando a gente pensa assim, a sessão começou com todas as cerimônias regimentais. E aí você pensa hoje, como ainda hoje o ser humano ama um ritual, ama uma cerimônia, né? Um rito assim, Nossa Senhora, eu disse, meu Deus, a gente não mudou. Então, Emmanuel, às vezes, coloca essas coisas para dizer assim, olha, isso aqui foi 2000 anos atrás, mas a gente ainda está ainda batendo na mesma tecla. Então, ao iniciar os trabalhos, o sumo sacerdote anunciou a escolha de Saulo. Olha que interessante. O sumo sacerdote anunciou a escolha de Saulo, consoante seu próprio desejo, que conveniente, para interpelar o denunciado, ou seja, para interrogar o denunciado e averiguar a extensão de sua culpa no aviltamento dos princípios sagrados da raça. Aí aqui a gente vê que Saulo manipulou tudo, né? Ele que ficou todo mordido de raiva, porque ele foi lá na casa do caminho e não conseguiu vencer Gesiel na discussão. Ele que mexeu lá seus pauzinhos para que seu discípulo fizesse a denúncia, ele recebeu a denúncia, ele acrescentou ainda mais alguns pontos ali, algumas coisinhas na denúncia, e ele é o juiz. Aí, ou seja, se ele realmente fosse seguir a lei, a própria lei de Moisés diz que isso está errado. O cara que faz a denúncia, ele não pode ser o cara que recebe, mais ainda o cara que julga a coisa, né? Mas para você ver como Saulo foi extremamente antiético, movido puramente por interesse, né? É, ele que se dizia defensor da lei, ele estava indo contra a lei. Recebendo o convite para funcionar como juiz do feito, o jovem Tarcísio esboçou um sorriso triunfante. Com imperioso gesto, mandou que o humilde pregador do caminho se aproximasse do centro da sala suntuosa, para onde se dirigiu Estevão serenamente. Eu fico prestando atenção aos adjetivos que Emmanuel dá para Estevão, porque ele vai colocando a gente assim bem, ele vai escrevendo bem como estava a cena, e aí todas as vezes que ele dá um adjetivo para Estevão, a gente deve prestar atenção em como está o Saulo nesse momento. No qual é o perfil emocional, psicológico de Saulo nesse momento, porque é nesse momento que Emmanuel está dizendo assim, ó, olha para isso aqui, será que a gente não pode se espelhar nessa figura de Saulo agora? Então, quando ele diz Estevão está sereno, é porque Estevão está extremamente consciente do que ele acredita, né? É, E Saulo, ou seja, ele está sendo movido pelos ensinamentos do mestre, ensinamentos esses que são baseados em amor, em compaixão. Então ele disse, eu não posso estar errado, eu não estou errado. Mas Saulo está sendo movido por raiva, por inveja, por despeito, né, por orgulho. Então ele diz, Olha, oi. quando você diz que ele está sereno, é porque ele tem convicção, né, que você falou. E por ele ter convicção, ele também não tem o medo, né? Aí a gente, exatamente, aí a gente vai ver mais adiante que Emmanuel vai usar um outro adjetivo, que é exatamente isso que você está falando. Aí você vê que assim, você consegue descrever o perfil emocional
perfil psicológico de Gesiel e por Uhum. que que ele está assim tão pé no chão, tão firme, né? Quem vai ficar todo se descambar para lá para cá, vai ficar lá, né, se doendo todo é Saulo, porque o terreno onde ele está é areia movediça, né? E a fé dele é muito grande. Muito, mano, muito. É impressionante. É É. um troço assim A absurdo. confiança, né? É o que eu digo. Hoje, para a gente, isso é fácil, porque a gente sabe quem Jesus é, a gente sabe né, a figura, a importância de Jesus. Naquela época, gente, não era tão óbvio. Então, mas Gesiel, esse espírito altamente já evoluído, ele entendeu assim de ler um evangelho, Uhum. que foi o evangelho de João. Então, Estevão, serenamente acompanhado por dois guardas de sênio carregado. O moço de Corinto fixou o quadro que o rodeava, considerando o contraste. Olha que bacana. Ele estava sereno, a ponto dele começar a observar. Olha o que estava passando na mente de Gesiel. Como ele estava sereno, ele conseguia raciocinar. A mente dele estava clarinha, porque diz assim: considerando contraste de uma e outra assembleia e recordando a última reunião de sua igreja pobre, onde fora compelido a conhecer tão caprichoso antagonista. Olha também o adjetivo que Gisiel pensa de Saulo. Uma pessoa caprichosa. Ele está ali por puro capricho. Não seriam. Olha o que ele pensa, olha a clareza do raciocínio dele, sabendo que ele estava caminhando para onde ele estava caminhando, né? Não seriam aquelas as ovelhas perdidas da casa de Israel a que aludia Jesus nos seus vigorosos ensinamentos? Então, assim, ele está comparando a Assembleia lá na Casa do Caminho, um bando de pobre, doente, aleijado, né, aquele pessoal bem necessitado. Mas ali no Sinédrio, no meio da riqueza, no meio, sabe, tudo bonito, tudo. E ele dizendo assim, gente, foi para isso, foi para eles que Jesus veio. Olha E a teve, clareza. além de tudo, ainda teve compaixão por Com- eles, né? sabe, é um troço assim, gente, que espírito. É um troço assim admirável. Ainda que o judaísmo não houvesse aceitado a missão do evangelho, olha outro pensamento que ele ocorreu na mente dele, que muito interessante. Ainda que o judaísmo não houvesse aceitado a missão do evangelho, como conciliava ele as observações sagradas dos profetas e sua elevada exemplificação de virtude com a avareza e o desregramento. Porque ele via assim, gente, como é que pode tanto luxo aqui e lá fora o pessoal morrendo de fome, né? Mais uma vez, judeu naquela não fazia caridade, né? E outra coisa, assim, quando ele diz assim, ainda que o judaísmo não houvesse aceitado a missão do evangelho, ele está dizendo o seguinte, ele tá ponderando que mesmo a lei de Moisés como era, não estava errada. E se a gente seguisse tal como era, não haveria esse disparate, né? A gente estaria indo bem, mas nem isso a gente seguiu. Por isso Jesus veio, né? Pô, não seguiu Moisés, agora vem Jesus para ver se a coisa vai. E aí ele diz: o próprio Moisés fora escravo e por dedicação do seu povo sofrera inúmeras dificuldades em todos os dias da existência consagrada ao Todo-Poderoso. Aí, aqui, quando ele está falando de Moisés, a mente dele está passeando pelo Antigo Testamento. Aí ele vai novamente. Jó pondera misérias sem nome e dera testemunho de fé nos sofrimentos mais acerbos. Novamente,
Jó é Antigo Testamento. Onde é que a mente dele está? Isso é importante a gente prestar atenção, porque já a mente é como se a mente dele já começasse a ser induzida para o nível de argumentação que ele vai ter quando ele for interrogado. Aqui, para mim, quando ele está pensando nisso, ali já havia talvez o próprio Jesus já induzindo a mente dele, assim, como intuindo a mente dele para ele ir raciocinando. Jó ponderava a miséria sem nome e dera testemunho de fé nos sofrimentos mais acerbos. Jeremias, outro do Antigo Testamento. É padecer, Ana. Padecera, gente, eu estou aqui lendo, mas estou terrível, hein? Padecera, é. Jeremias chorara incompreendido. Amós, outro profeta Antigo Testamento, experimentara o fel da ingratidão. Como poderiam os israelitas harmonizar o egoísmo com a sabedoria amorosa dos Salmos de Davi? Ou seja, ele fez um passeio pelo Antigo Testamento. Ele comparou que todo aquele pessoal ali, ninguém se deslumbrou com riqueza. Moisés nasceu, quer dizer, não nasceu, mas ele viveu a sua primeira, né, etapa de vida na riqueza, mas depois só foi pedrada e tudo bem. E por aí vai. Mas aquele pessoal estava ali, né? Enfim, dando muito valor às coisas do mundo, né? Às riquezas materiais. Estranhável que tão zelosos da lei se entregassem de modo absoluto aos interesses mesquinhos, quando Jerusalém estava cheia de famílias, irmãs pela raça, em completo abandono. Judeu não faz, né, caridade. Como cooperante de uma comunidade modesta, conhecia de perto as necessidades e o sofrimento do povo. Com essas lições, sentia que o mestre de Nazaré se elevava muito mais agora aos seus olhos, distribuindo entre os aflitos as esperanças mais puras e as mais consoladoras verdades espirituais. Novamente, assim, se nem Israel era por seus desvalidos, realmente Jesus tinha que vir, alguém tinha que trazer a consolação. Mas, novamente, a mente dele está lá no Antigo Testamento, comparando, né? Pô, esse pessoal que vive pelo Antigo Testamento, mas não está seguindo a lei, né? Ainda não voltara a si da surpresa com que examinava as túnicas brilhantes e os ornamentos de ouro que exuberavam no recinto, quando a voz de Saulo, clara e vibrante, o chamou à realidade da situação. Depois de ler a peça acusatória em que Neemias é o cupincha de Saulo, né? Em que Neemias figurava como principal testemunha, e no que foi ouvido com a máxima atenção, Saulo interrogou Estevão entre ríspido e altivo. Acho engraçado isso. Ele dizia assim, e no que foi ouvido com a máxima, Neemias então falava, dizia qual era a denúncia, e Saulo, eu fico imaginando a cara de pau, porque foi ele quem montou aquela denúncia. Devia ficar, oh, é mesmo, as caras e bocas de Paulo para se fingir de surpreso. E aí ele diz, entre ríspido e altivo, como é que ele ficava na cara séria? Como vedes, sois acusado de blasfemo, caluniador e feiticeiro perante as autoridades mais representativas. No entanto, antes de qualquer decisão, o tribunal deseja conhecer vossa origem para determinar os direitos que vos assistem nesse momento. Sois, porventura, de família israelita?
O interrogado fez-se pálido. Por que que ele se fez pálido? Se a gente voltar na leitura, lembra que quando ele era escravo, ele estava remando lá no barco, ele encontrou aquele romano, né, Sérgio Paulo, e esse foi esse cara que ajudou ele a se tornar, foi esse cara que, na verdade, o libertou. E ele não queria ter que contar essa história para não expor o romano, né? O interrogado fez-se pálido, ponderando as dificuldades de uma plena identificação do outro lá, do romano, caso fosse indispensável. Mas respondeu firmemente, sem mentir, ele disse: pertenço aos filhos da tribo de Zacá. O doutor da lei, então ele não disse qual era o verdadeiro nome dele, né? Ele não, até então todo mundo está conhecendo ele como Estevão. O doutor da lei surpreendeu-se ligeiramente. Por quê? Por dois motivos. Um, porque ele disse assim, pô, esse cara israelita, ele é um desertor. Como é que ele pode estar fazendo isso? E dois, que ele lembrou de quem? Abigail. Que Abigail disse para eles, ele sabia que Abigail era da tribo de Zacá, e Abigail pediu para ele que prestasse atenção, né? Quem fosse da tribo de Zacá, etc., porque ela estava procurando o irmão. Ligeiramente, de maneira imperceptível para a Assembleia. Então, ele ocorreu na mente dele, mas ele disfarçou. Como israelita, tendes o direito de replicar livremente as minhas interpelações. Todavia, faz-se mister esclarecer que essa condição não vos eximirá de pesados castigos, caso perseverardes na exposição dos erros crassos, quer dizer, grosseiros, graves, né, de uma doutrina revolucionária, cujo fundador foi condenado à cruz infamante. Todas as vezes, você vê que toda hora que os israelitas, que Saulo fala, vai se referir a Jesus, sempre vai se referir usando esse fato, a condenada à cruz infamante, porque isso, para eles, ele estava dizendo com todas as letras, a gente não reconhece Jesus como o Messias, né? Jesus não é o Messias, não pode ser o Messias um cara que foi condenado à cruz, que era assim, a pior espécie de ser humano era condenado à crucificação. Cujo fundador foi condenado à cruz infamante pela autoridade desse tribunal, onde pontificam os filhos mais veneráveis das tribos de Deus. Ele está se referindo às 12 tribos de Israel. Israel era o povo escolhido. Escolhido de quem? De Deus, ou seja, só tinha um povo de Deus, israelita, o judeu, não tinha mais ninguém. Aliás, apreciando por suposição, como Saulo é cínico nesse momento. Aliás, apreciando por suposição a vossa origem, convidei-o. Ele não sabia, e ele arrumou isso agora. Fez uma cama de gato para Gesiel. Ele disse, convidei-o a discutir lealmente comigo quando de nosso primeiro encontro na Assembleia dos Homens do Caminho. Fechei os olhos, como ele era magnânime, né? Olha o ego. Fechei os olhos aos quadros de miséria que então me cercavam, como se isso fosse um horror, né? Para analisar tão só os vossos dotes de inteligência. Nada daquilo impressionou Paulo, senão a brilhantez, né? O brilho da inteligência de Gesiel. Os pobres, a miséria, o sofrimento, nada daquilo abalou Paulo. Mas ele foi reparar, né? Foi fisgado pela inteligência de Gesiel. Mas, evidenciando estranha exaltação de espírito, talvez em virtude de sortilégios, cujas influências são ali visíveis, vos mantivestes em singular reserva de opinião,
apesar dos meus apelos reiterados. Como quem diz assim, ó, eu chamei você aqui para a arenga, chamei você para o circo e você não veio, você não me deu um bolo. Vossa atitude inexplicável deu aso a que o sinédrio, deu razão para que o sinédrio considerasse a presente denúncia de vosso nome como inimigo de nossas ordenações. Sereis agora obrigado a responder a todas as interpelações convenientes e necessárias, e eu espero reconheçais que o título de israelita não vos poderá livrar da punição reservada aos traidores de nossa causa. Depois de não pequeno intervalo em que o juiz e o denunciado puderam verificar a ansiosa expectativa da Assembleia, imagina aquele negócio ali cheio de gente, todo mundo ali ansioso, esperando o que ia dar. Saulo entrou a interrogar. Por que rejeitastes meu convite à discussão quando honrei a pregação no caminho com minha presença? Que coisa, né? Ué, ele nem se achava. A, mi- quando honrei a sua igreja com minha presença. Estevão, que tinha os olhos fulgurantes. Olha novamente, quando Emmanuel usar um adjetivo para se referir a Estevão, vamos prestar atenção. Que tinha os olhos fulgurantes. Aqui, para mim, ele está dizendo bem claramente como ele já havia, né? A mente dele já estava sendo intuída. Olha, volta lá para olha isso aqui, compara, volta para o Antigo Testamento. O que você vê? O que que você está comparando? E aqui ele já está, para mim, quando ele diz assim, os olhos fulgurantes, ele já está, como é que eu diz assim, já em pleno exercício de mediunidade. Aqui ele já está, já com o pessoal já está lá, pronto para poder responder, ajudando a Gisiel, porque ele diz assim, que tinha os olhos fulgurantes, como inspirado por uma força divina. Quem estava ali do lado dele? JC, gente. JC. Replicou em voz firme. Gente, você saber que você está indo para o corredor da morte, como é que você replica com voz firme? Sem revelar a emoção que intimamente o dominava. Ou seja, o homem Gesiel, ele sabia do que se tratava, lógico que ele temia por sua pessoa, mas ele está aqui de olhos fulgurantes, como inspirado por uma força divina, ele está em exercício de mediunidade. O Cristo a quem sirvo, olha que bacana essa resposta. O Cristo a quem sirvo, como dizer assim, olha, eu não estou aqui para responder às suas interpelações. Você me chamou, né? O maluco chamou, você me chamou para um circo, eu não estou aqui para poder te servir. Eu não obedeço a você, eu obedeço a Cristo. O Cristo a quem sirve. E outra coisa, ele chama de Cristo, ele não está se referindo a Jesus, o nome é Jesus. Mas por que ele se referiu a Cristo? Porque aqui é porque a gente pensa assim, que em português, mas se você pensar que o idioma que eles estavam falando, apesar de serem judeus, dentro do Sinédrio, provavelmente eles falavam o hebraico, mas Gesiel aqui utilizou a palavra Cristo porque a palavra Cristo, provavelmente ele mencionou isso na pronúncia grega, do grego, Christos. Christos, em grego, se a gente bota lá no Google, no dicionário, quer dizer ungido com óleo, ou seja, um Messias. Somente um Messias, um prometido. Esse é ungido com óleo. Por isso que ele se referiu a Christos, né? O Cristo a quem sirvo recomendou aos seus discípulos evitassem a qualquer tempo o fermento das discórdias, né? Novamente, maluco chamar, não vá, né? Foi isso aqui. No bom baianês, era isso que
que Jesus dizia para os discípulos: maluco chamar não vá. Quanto ao ato de haver... Isso aqui foi a pedrada, assim, gente, isso aqui foi de gênio, por isso que eu digo, JC que estava lá. Quanto ao ato de haver desonrado minha palavra humilde com a vossa presença, agradeço a prova de imerecido interesse. Mas prefiro considerar com Davi nova referência ao Antigo Testamento, porque ele está falando com gente que ali era só doutor na lei, só doutor no Antigo Testamento. Prefiro considerar com Davi que a nossa alma se glorificará, se gloriará gloriará, né? No Senhor, visto nada possuirmos de bom em nós mesmos, se Deus não nos amparar com a grandeza da sua glória. O que ele está dizendo aí? Ele está dizendo assim: você não foi lá me ver, você não foi lá me ouvir, você foi lá ouvir as palavras de Deus, não eram minhas, né? O que você viu no milagre e tudo mais, não fui eu, foi Deus, né? Você foi honrar a Deus e não a mim, porque de mim eu nada tenho, né? Nada tenho de bom. Novamente, no primeiro encontro, tem uma frase que Gesiel fala e que marcou muito, que ele fala exatamente da maturidade espiritual, etc., e que marcou muito Paulo, porque Paulo se referencia a essa mesma frase na carta aos Coríntios. Essa frase aqui, quando ele diz assim, ah, visto que nada possuímos, nossa alma se gloriará, prefiro considerar com Davi, nossa alma se gloriará no Senhor. É, é como visto nada possuirmos de bom em nós mesmos, se Deus não nos amparar com a grandeza de sua glória, ele utiliza isso aqui também em uma das cartas que agora eu não estou lembrada, mas ele fala também nessa questão de nossa alma se gloriará no Senhor, ou seja, não somos nós que fazemos, como é que ele fala? É, é, ai, está me fugindo agora a palavra. A gente não faz milagre, não faz nada, que tudo é Deus, né? Em face da lição sutil que lhe era lançada em rosto, Saulo de Tarso mordeu os lábios entre colérico e despeitado, ou seja, quem começou a ficar desconcertado? Ele, né? Então, até agora, Gesiel marcando todas e firme. O outro é que já começa a balancear e procurando evitar agora qualquer alusão pessoal para não cair em situação semelhante, prosseguiu. Ou seja, ele sabe que se ele for meramente fazer alusão pessoal, ele está indo pelo ego, ele está indo pelo para evidenciar o seu próprio orgulho, isso ficaria muito evidente, né? É atirar no pé. Então, ele está dizendo aí: sois acusado de blasfemo, caluniador e feiticeiro. Gesiel então fala: permita-me perguntar, em que sentido? Retrucou o interpelado com, olha aqui, Gracinha, o outro adjetivo. Gesiel retrucou o interpelado com desassombro, né? Não tinha Tem medo. medo, não Não. tinha medo. O que havia nele naquele momento? Desassombro significa determinado, significa sem sombras. O que havia em Gesiel aí? A luz. Novamente, era JC que estava ali, ele estava firmaço. Já o outro, e por que, olha, novamente, por que que a Mana está citando essa palavra, desassombro, que é sem sombras? Porque enquanto Gesiel está sendo orientado pela luz, o Saulo está sendo orientado pela sombra. Porque quem abriu a porta através do seu próprio, da sua raiva, do seu orgulho, né, do seu ego,
foi o próprio Saulo. Não há dúvida de que aqui ele está dizendo assim, olha, um está sendo orientado pela luz e o outro está sendo manipuladinho pelas sombras. Blasfemo quando inculcais o carpinteiro de Nazaré como Salvador. Caluniador quando achincalhais a lei de Moisés. Em nenhum momento Gisele foi desrespeitoso, negando os princípios sagrados que nos regem os destinos. Confirmais tudo isso? Aprovais essas acusações? Estevão esclareceu sem titubear. Gente, esse diálogo é demais, porque assim é só porrada ali de luva de pelica. Isso aqui é um negócio para a gente ficar estudando muitas vezes. Estevão esclareceu sem titubear. Mantenho minha crença de que o Cristo, novamente, Christos, enquanto um está repetindo assim, aquele que foi condenado pela cruz infamante, ele está dizendo, é o Messias, né? Gisele está falando, Christos. O Cristo é o Salvador prometido pelo Eterno por meio dos ensinamentos dos profetas de Israel. Ele está dizendo assim, gente, eu conheço o Antigo Testamento, né? Os profetas já anunciavam. Jesus só veio cumprir cumprir uma promessa, né? Uma profecia. Por meio dos ensinos dos profetas de Israel, que choraram e sofreram no decurso de longos séculos por transmitir-nos os júbilos doces da promessa. Lembra do que ele estava pensando quando ele entrou, que ele ficou comparando Moisés, Amós, Jó, tarará, tarará? Uhum. Olha aqui, ele já assim fazendo a introdução da defesa dele, né? Aqui ele já expressando que a mente dele já estava sendo intuída. Quanto à segunda parte, suponho que a acusação. Então, na primeira parte, ele está dizendo assim, gente, eu entendo muito bem o Antigo Testamento. Eu sei que. E não vejo nenhuma inconsistência entre Antigo Testamento e os ensinamentos de Jesus. Quanto à segunda parte, suponho que a acusação. A segunda parte é o quê? Caluniador, né? Suponho que a acusação procede de interpretação errônea acerca das minhas palavras. Jamais deixei de venerar a lei e as sagradas escrituras, mas considero o Evangelho de Jesus o seu divino complemento. Olha que clareza, né? A gente vai estudar isso depois, lá no centro, quando o pessoal fala assim, gente, primeira revelação, Moisés, segunda revelação, Jesus, né? E aí depois a terceira, com Kardec, os espíritos, etc. Um é o complemento do outro. E aqui, Gesiel, lendo apenas um evangelho, ele está dizendo, meu Deus, ele está falando aqui, jamais deixei de venerar a lei e as Sagradas Escrituras, mas considero o Evangelho de Jesus o seu divino complemento. E por que ele está dizendo divino? Porque ele está dizendo o seguinte, gente, as leis de Moisés é coisa dos homens. Mas o que Jesus trouxe, esse veio do Do alto, né? Eterno. As primeiras são o trabalho dos homens. Ele está se referindo aqui, homens, aos profetas, É. né? As primeiras é o trabalho dos homens. E também, assim, porque fora o decálogo, todas as outras leis, foi Moisés, foi alguém depois de Moisés, que eram 600 e cacetada leis, foi coisa dos homens para poder organizar lá o recinto, né? A sociedade na época. O segundo, quer dizer, o que Jesus diz, né? A mensagem de Jesus, as primeiras são o trabalho dos homens. O segundo é o salário de Deus aos trabalhadores fiéis. Ou seja, é a forma com que Deus pagou pelo trabalho daqueles profetas, né? Que tanto sofreram. E aí, que trouxeram as profecias, e aí veio Deus e cumpriu as profecias com a vinda de Jesus.
Sois então de parecer, disse Saulo, sem dissimular irritação diante de tanta firmeza, que o carpinteiro é maior que o grande legislador? Cama de gato, né? Como quem diz assim, para ver se Gesiel treme na base. E Gesiel, novamente, foi pá! Moisés é a justiça pela Pela revelação. revelação, mas Cristo é o amor divino e permanente. Gente, meu Deus do céu, eu fico assim, coitada de mim, que eu tive que levar anos até chegar num centro espírita para entender isso, ele já entendia. É, a essa resposta do acusado, houve um prurido, ou seja, um arrebatamento, né? Aquele fervor de gritos e de exaltação na grande assembleia. Alguns fariseus encolerizados, enquanto um estava sendo movido pela firmeza, pelo desassombro, os outros estavam sendo movidos por raiva, né? Despeito. Alguns fariseus encolerizados gritavam injúrias. Saulo, porém, lhes fez um sinal imperioso e o silêncio voltou a possibilitar o interrogatório. E, dando à voz um timbre de severidade, prosseguiu. Sois israelita e jovem ainda. Uma inteligência apreciável serve ao seu esforço. Temos, então, o dever, antes de qualquer punição, de trabalhar pelo vosso regresso ao aprisco. Nota que essa palavra aqui ele utilizou, tem uma razão, né? Que aprisco quer dizer, no sentido da igreja, quer dizer assim, ao seu regresso ao seio da igreja, né? Ao meio da igreja. Mas aprisco, no sentido bíblico, aprisco era, sabe aquele curralzinho, o lugarzinho destinado para as ovelhas? Sabe? Aquele Uhum. cercadinho, né? Então, é isso que é aprisco no traduzir, assim, literal da palavra. Ele está dizendo assim, quem é a ovelha desgarrada? Enquanto o Gesiel estava pensando que a ovelha desgarrada era todo mundo que estava ali sentado, interrogando ele, está Saulo dizendo que não, que o ovelha desgarrada é Gesiel. Porque ele diz assim, pelo vosso regresso ao aprisco. É imprescindível chamar o irmão desertor com carinho. Que hipocrisia, porque acabou de dizer que ele foi acusado de algumas coisas e que ele não vai fugir da rigor da lei. Cara, a rigor da lei era chicotada, era É, apanhar, né? Com carinho, antes do extremo recurso às armas. Olha só. Todas as vezes que falta compaixão, todas as vezes que a gente olha a lei somente pelo intelecto, de forma fria, sem levar em conta o coração, compaixão, amor, etc., dá nisso, né? É o radicalismo, é a violência, né? A lei de Moisés poderá conferir-vos uma situação de grande relevo. É interessante a gente observar isso, porque aqui ele tá sendo manipulado pelas sombras. Então, o que que a sombra está fazendo? Tentando, diminuir. e tentar, Gesiel, também pelo lado do ego, É. porque ele está dizendo assim: você é um cara super inteligente. Se você vem aqui para o nosso lado, você vai estar numa situação de grande relevo, você vai ser promovido, você pode sentar aqui conosco, né? Você pode ser um de nós. É isso que ele está dizendo. Mas ao mesmo Então, tempo ele, mas ao mesmo tempo ele está reconhecendo o valor quando ele pensa isso, né? ele não quer perder, Ele Gisele, não, ele está achando é, brilhante, é, né? Mas que proveito tirarias da palavra? Está dizendo, se você vem para o nosso lado,
você vai sentar com a gente e ser um de nós. Mas que proveito você tira da palavra insignificante, inexpressível do operário ignorante de Nazaré, que sonhou com a glória para pagar as esperanças loucas novamente, com uma cruz de ignomínia, ou seja, com a cruz de vergonha, né? Então ele está dizendo assim, olha, se você vier para o nosso lado, você vai estar aqui, ó, por cima da carne seca. Agora, se você segue aí por essa sua tese louca, olha o que que vai acontecer com você. A cruz, né, da vergonha. Aí vem o outro e dá uma paulada, né? Desprezo o valor. Ele está respondendo, você presta atenção, porque realmente, assim, é JC falando com as sombras. JC está mandando recadinho para a sombra, dizendo assim, desprezo o valor puramente convencional que a lei me poderia oferecer em troca do apoio à política do mundo. Eu venci o mundo. Quem está dizendo isso aqui? Isso aqui é Jesus, gente. Que se transforma. E ele diz: o mundo que se transforma. Olha que visão. O mundo que se transforma todos os dias, considerando que a nossa segurança reside na consciência iluminada com Deus e para Deus. Que lucidez de percepção. Então, assim, e quando Gesiel falava essas coisas, gente, a palavra né, de Gesiel, a palavra na boca de Gesiel, ela era viva. Ele não estava falando da boca para fora, ele estava falando do que ele vivia, que novamente é um contraste àqueles doutores da lei que viviam de cerimônias, de rituais, de palavras repetidas, de gestos, de rituais externos, né? Já são 9h31, daqui a pouco a gente para. Que esperais, porém, ah, Paulo pergunta, né? Que esperais, porém, do mistificador que lançou a confusão entre nós para morrer no Calvário? Tornou Saulo exaltadamente. E aí Gesiel vem novamente. O discípulo do Cristo deve saber a quem serve, e eu me honro em ser instrumento humilde em suas mãos. Aí, gente, aí você fica assim, Jesus de misericórdia. A gente fica aqui no domingo de manhã. Ai, gente, eu vou ou não vou lá para a palestra? Não sei. Ai, gente, eu faço. E ele, né? A gente fica degladiando com essas coisas assim tão pequenas nossas, e ele dizer assim, gente, olha, tô pronto. Se Jesus me chamar aqui para o testemunho dando a minha vida como prova, tudo bem, eu tô pronto, né? E a gente fica ali, ai, gente, eu vou ali dar comida para o pobre, eu vou ali fazer alguma, né? Que coisa. Enfim, gente, eu não fiz a oração hoje. A gente começou sem fazer a oração, então vamos fazer, né? Você quer fazer, Rô? Terminar com a oração? Fazer assim, Vamos lá. Deus nosso Pai, de infinito amor e bondade, Jesus, nosso bom e amado Mestre, Maria Santíssima, nossa Mãe espiritual, agradecemos por mais este momento em que estamos bebendo dessas palavras e que estão nos trazendo tanto esclarecimento daqueles que vieram há tantos anos atrás para poder exemplificar, para poder tomar posse desse amor de Deus por todos nós, deixando esses ensinamentos de amor para toda a humanidade. Agradecemos por esta oportunidade, pedimos para que tenhamos uma noite de muita paz, uma noite de restabelecimento, e que, se Deus quiser, daqui a 2 semanas possamos estar aqui novamente para continuarmos enriquecendo a nossa vida com tanto ensinamento. Gratidão por tudo. Que tenhamos uma noite de muita paz. Que assim seja.
Assim seja. Que assim Boa seja. noite, Obrigada. meninas. Vamos dormir, né? Que amanhã ainda é dia de trabalho. Obrigada e boa noite a todos. Boa 15 para noite. meia-noite. Boa Um pouco noite. para